Vocês provavelmente devem se lembrar do caso do William Vac, que fez um comentário racista durante a eleição do Obama, muitos anos atrás, e que vazou o vídeo no ano passado. Tinha alguém buzinando fora do estúdio e ele falou que isso era coisa de preto. E isso deu um rebosteio generalizado na internet. Ele foi afastado da Globo, depois foi demitido e agora ele está aparecendo em alguns programas de televisão, escreveu um artigo para a Folha explicando a versão dele dos fatos, parcialmente se desculpando, mas em grande medida o que ele está alegando e como ele está se defendendo é que foi uma piada de mau gosto, uma piada grosseira, mas que é uma piada e que ele realmente não é racista, nunca foi racista e que isso não reflete a carreira dele, não reflete o que ele pensa. Por um lado, eu entendo a alegação do William Vac, porque a gente é perpassado por várias piadas que são politicamente incorretas, né? Que seriam piadas machistas, piadas homofóbicas, piadas racistas. E eu, quando era criança, eu tinha um repertório de piadas que eu contava quando eu me encontrava com família ou com os amigos, e tinha várias piadas racistas. Inclusive, algumas delas, se eu contasse hoje, seriam totalmente inaceitáveis. E eu acho que a percepção mudou em relação a isso ao longo dos anos, e talvez algumas pessoas não tenham se dado conta de que as coisas mudaram. Uma coisa era você fazer certos tipos de piada nos anos 80, e você via vários comediantes como Chico Anísio ou alguns outros comediantes que faziam piadas que hoje seriam inaceitáveis, dada essa mudança de percepção. Então, nesse sentido, esse comentário do William Vac demonstraria mais alguém sem noção, que não percebeu a mudança dos tempos, do que alguém que internamente seria racista. Mas, por outro lado, eu acho que o William Vac compreende muito bem isso, e como jornalista pelo menos, que o discurso ele traz uma carga de poder, ele traz uma carga de opressão e ele revela preconceitos estruturais na sociedade. Há muitas palavras que a gente utiliza, há muitas piadas, há muitos comentários, há muitas expressões que possuem um aspecto racista, ou discriminatório, ou antissemita, ou homofóbico, e que às vezes você precisa parar e refletir sobre o conteúdo dessas palavras e ver se ainda faz sentido utilizá-las atualmente. Ele afirmou numa entrevista com o Fábio Porchat, que ele deu essa semana, que as pessoas são muito chatas, que foi muito chato o mundo, que já não tem mais senso de humor, que o brasileiro está caretão. E eu acho que realmente é muito chato ver no mundo politicamente correto, porque é um mundo no qual você já não pode fazer certos tipos de comentários racistas e homofóbicos. É um mundo no qual ser intolerante, ser preconceituoso já não é mais legal. Porque a linguagem tem poder. Como eu disse, a linguagem tem poder, e quando você repete uma coisa muitas vezes, ou quando você omite certas coisas, você passa a mudar também a percepção das pessoas. Quando você proíbe que discursos racistas sejam veiculados, quando você suprime isso, a longo prazo você tende a mudar a percepção das pessoas, né? Se você repete que uma coisa é coisa de preto, nesse sentido negativo de que é uma cagada, que é uma burrada, de que é algo mal feito, você reforça a ideia de que os negros são incompetentes e fazem cagada. A partir do momento que você reverte essa imagem, que você deixa de expressar isso, aos poucos essa imagem vai mudando. E aparentemente isso é algo que o William Vac não percebe e não se deu conta. Ele afirma que não é possível fazer piada com racismo, e isso é completamente equivocado. Há muitas piadas que são racistas, há muitas piadas que reforçam o racismo estrutural, há muitas piadas preconceituosas, e alguns comediantes exploram esse aspecto, né? Talvez se o William Vac não fosse um jornalista, fosse um comediante, houvesse um certo grau de tolerância com o que ele diz, porque um comediante ele tende a alargar os limites do aceitável. Por exemplo, eu posso conceber facilmente um personagem criado por um comediante que seja alguém preconceituoso, totalmente preconceituoso, e que através daquilo que ele fala nos faça rever as coisas, nos faça pensar sobre as coisas. Ou mesmo, por exemplo, um comediante como o Chris Rock, que sempre fala de racismo nos seus shows, então ele faz piadas com negros, piadas com contextos onde envolve racismo, mas de um modo que faz com que reflitamos sobre o racismo, não apenas para reforçar certos estereótipos, não apenas para reforçar esse racismo estrutural que está permeando as sociedades nossas, tanto nos Estados Unidos, quanto no Brasil, quanto ao redor do globo. Racism everywhere, everybody pissed off, black people yelling racism, white people yelling reverse racism, Chinese people yelling sideways racism. And the Indians ain't yelling shit cause they dead. So everybody bitch about how bad they people got it. Nobody got it worse than the American Indian. Everybody need to calm the fuck down. Indians got it bad.
And he's got it the worst. Outro comediante, esse sul-africano, que é o Trevor Noah, é outro que sempre faz piadas envolvendo a questão racial. E aí sim você vê alguém que inverte a relação, que joga as coisas às claras, que mostra como isso está presente e como não deve ser aceito. Você pode usar o racismo para fazer piada, mas para mostrar como o racismo não deve ser perpetuado. Nesse caso do William Vac, em particular, eu vejo agora uma tentativa de se retratar, uma tentativa de recuperar a imagem dele, porque afinal de contas é um jornalista com muitos anos de carreira, mas por outro lado ele é alguém que trabalha com a linguagem, que trabalha com o discurso e compreende muito bem como isso é influente, como através do discurso você constrói verdades e destrói verdades. Então ele é alguém que sabe muito bem que aquilo que ele disse e aquilo que ele diz não é irrelevante, não é algo descompromissado e que traz uma grande carga de conteúdo e de sentido. Uma piada nem sempre é só uma piada. Eu quero saber se você viu essa entrevista que o William Vac deu para o Fábio Porchat essa semana. O que você pensou sobre isso? Você acha que ele realmente se retratou, que ele não é racista? Ou se você acha que ele é racista e está tentando mascarar aí alguma coisa que ele disse? Deixa no comentário aqui embaixo. Eu quero saber o que você pensa. Deixa o joinha, assina o canal e se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!